Queridos, graça e paz, que o Senhor Deus esteja abençoando a sua vida e a minha vida também. Estamos aqui para dar uma sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos e na sequência do capítulo 5. Na semana passada, nós estivemos falando que o cristão deve ser imitador de Deus, né? Buscando a santificação para poder afastar-se de toda forma de degradação, toda forma de distanciamento e toda forma de prática que acaba por nos deixar distantes e desligados das coisas de Deus. Muito bem, hoje nós vamos dar sequência ao estudo falando a partir do verso 8º, que diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, né? Então, Paulo apresenta o motivo aqui pelo qual o cristão deve ter um novo modo de vida, um novo modo de agir, um novo modo de viver, né? Ele está falando, olha, antes vocês eram trevas, né? Trevas é escuridão, é ignorância, é ausência de conhecimento. Então, quando vocês viviam na ignorância, quando nós vivíamos na escuridão, quando nós tínhamos ausência de conhecimento de Deus e das coisas de Deus, nós tínhamos uma prática de vida. Contudo, agora, vocês são filhos da luz, né? E aqui, luz é claridade, claridade que emana de si mesmo, a luz que sai de si. Da luz sai a claridade, que ilumina. O que ilumina os objetos e os torna visíveis, né? Então, o que acontece? A luz, né, ela, quando acionada, ela ilumina e torna os objetos, as coisas visíveis, né? Então, quando eu tenho o Senhor como o Senhor da minha vida, eu sou filho da luz, ou seja, a luz de Deus está em mim. E a minha vida deve refletir essa luz e iluminar as coisas, né? As pessoas, as situações, os caminhos pelos quais nós passamos. Então, agora nós somos filhos da luz e nós somos luz no Senhor, nós somos luz em nós mesmos, nós somos luz no Senhor, ou seja, a luz que em mim existe, ela não é minha, né? Ela vem de Deus, porque Deus iluminou a minha vida e me deu essa capacidade. Por Deus, nós somos iluminados e e as pessoas devem viver como filhos da luz, iluminando outras pessoas. Então, o que acontece? Eu e você somos filhos de Deus, somos filhos da luz, a luz em nós existe. E então, na nossa caminhada, nós vamos iluminando o caminho pelo qual nós estamos percorrendo, nós estamos passando. E essa nossa caminhada deve trazer a outras pessoas, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão nos observando, eles vão vendo que o nosso caminho é iluminado, dá para enxergar coisas que antes eles não enxergavam. Por quê? Porque não estavam olhando para as trevas, mas quando ele olha para o Filho da Luz, o Filho da Luz, ele ilumina as coisas e as coisas se tornam claras e então ele começa a enxergar coisas que ele não enxergava antes. Passou a enxergar porque a luz que nele há ilumina o caminho. Então, esta é a questão que nós precisamos entender como filhos de Deus. Nós não somos mais como éramos antes.
vivendo em tempo de ignorância, de ausência de sabedoria, de desconhecimento. Agora nós temos a luz, o entendimento e o conhecimento, e por isto deve existir frutos na nossa vida. E aí no verso de número 9, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta alguns frutos que esta luz que em mim há deve gerar. Aí então ele diz assim: pois o fruto da luz consiste em toda a bondade. Então, o fruto da luz conduz a toda a bondade. Então, o Filho de Deus é uma pessoa bondosa. O Filho de Deus não pode ser maldoso, malicioso, obsceno, né? O Filho de Deus olha com olhos de bondade todas as coisas, né? O Filho de Deus deseja o bem a todos e a tudo. Ele não é uma pessoa maldosa. E o texto ainda diz: toda bondade e justiça. Outra característica do cristão: ele não é um justiceiro, né? Que quer fazer justiça, não, ele procura a justiça. A justiça é dar às pessoas aquilo que lhes compete, aquilo que lhe é de direito. Fazer o certo em todas as áreas. É fazer o certo na área comercial. Os meus negócios são negócios claros, eu não engano ninguém. O meu relacionamento com a minha esposa é um relacionamento sério. Eu não vivo em desarmonia com a minha esposa. Eu não estou traindo a minha esposa. O meu marido, eu tenho um relacionamento sério com o meu marido. Eu não vivo traindo o meu marido, né? Fazer o que é certo. Os meus filhos, eu ajudo, eu abençoo os meus filhos. Por quê? Porque isso é certo. São os meus filhos. Eu não vivo criticando, maldizendo, lançando maldição sobre a vida dos meus filhos, né? O meu patrão, né? Devo ser agradecido ao meu patrão porque ele me deu um emprego. Se eu não discordo alguma coisa do meu patrão, não vou ficar maldizendo. Eu tenho que interceder por ele para que ele veja coisas que ele deveria estar vendo, está vendo. Se a situação não é sustentável, eu pego, saio e vou para outro lugar. E Deus me abre outra porta. Fazer o que é certo, ajudar pessoas, abençoar a vida de pessoas. Isso é certo, isso é justo diante de Deus. Então, o fruto da luz é bondade, é justiça, é verdade. O texto diz: e verdade, né? O cristão é alguém verdadeiro. Queridos, infelizmente, a minha caminhada como pastor, eu tenho visto muitas pessoas não verdadeiras, e que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não são verdadeiras. Sempre ter uma vida escondida, coisas, escondidas, práticas lá debaixo do tapete, que ninguém, caixinhas fechadas, que só eles podem abrir, só eles querem saber o que está lá dentro. Deus sabe todas as coisas, não adianta querer esconder de Deus. E um dia isso tudo pode vir à tona, Se você não se arrepender antes de confessar e abandonar, essas coisas vão vir à tona e vão destruir a tua vida, Então, verdade, ela nem sempre é a coisa mais fácil de se declarar. Às vezes a mentira, todo mundo quer uma mentira, porque a verdade vai machucar, Mas a verdade, ela não ilude, a verdade não engana, a verdade gera frutos, bons frutos. Então, verdade é falar, em conformidade com os fatos,
com a realidade. Eu tenho que falar a verdade, aquilo que corresponde aos fatos, né? A realidade real, não é na realidade artificial, mas a realidade real, aquilo que realmente está acontecendo. Isto é fruto daquele que vive na luz. Aquele que vive na luz, ele tem essa questão, esse fruto de bondade, de justiça e de verdade na sua vida. Muito bem. O verso número 10, o apóstolo Paulo já dá mais um passo e diz assim: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Queridos, isso é tremendo. O que o apóstolo Paulo está falando? Olha, você que é homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você que vive ou diz que vive as coisas de Deus, aprenda a discernir aquilo que agrada a Deus, né? Aprender o que agrada a Deus. Ele está falando para que nós aprendamos o que agrada a Deus, para vivermos na prática daquilo que agrada a Deus. Agora, queridos, saber, né, nessa questão de conhecimento, saber é diferente de aprender, né? Saber e aprender são duas coisas distintas, né? Saber significa que a pessoa tem o conhecimento. Eu sei o que é certo. Isso, eu tenho conhecimento. Por exemplo, eu sei que o sal é salgado. Eu sei. Mas mesmo que eu nunca tenha colocado sal na minha boca, o sal é salgado. Isso é um conhecimento. Tá? Agora, aprender é diferente. Aprender implica na prática, né? Na prática daquela situação. Então, agora eu coloco o sal na boca e aprendo o que é salgado, né? Então, eu tive aqui uma experiência, né? E o que o apóstolo Paulo está falando é que eu tenho que aprender aquilo que agrada a Deus. Esse aprender não é ter uma informação, né? Isso é bom, mas é viver esse bom que gera o aprendizado na minha vida. Então, aprender significa muito mais do que saber. Aprender significa ter aquela experiência. E o que o apóstolo Paulo está nos incentivando é: saibam, aprendam aquilo que agrada a Deus. Então, quando eu pratico a bondade, quando eu pratico a justiça, quando eu falo a verdade, eu estou aprendendo o que agrada a Deus. E muitas vezes, queridos, você ser uma pessoa boa não é fácil. Porque muitas vezes, quando você procura ser uma pessoa boa, pessoas acham que você não é boa, mas você é boba. Porque você ajuda as pessoas estão falando mal de você, estão criticando você e você ajudando as pessoas. Esse cara é bobo, essa mulher é boba. Não, você é bondoso, não bobo, é diferente. Apesar de essas pessoas fazerem isso, você não abandona a sua essência de bondade, porque isso faz parte daquele que é filho da luz. Não é ser bobo, é ser fiel. Ok? Justiça. Justiça é fazer o que é certo. O que é certo? É certo você tratar mal as pessoas? Não. É certo você tratar bem as pessoas? Então, fazer o que é certo. E ser verdadeiro. Não mentir. Não ficar encobrindo coisas. Não ficar tendo palavras doces de alguém que você não tem apreço, né? Não é viver na falsidade, né? Verdadeiro é ser verdadeiro. Você gosta de mim? Não. Por quê? Porque você tem práticas que não me agradam. Embora eu te respeite,
Mas não por te respeitar você, não significa que eu goste de você. Eu te respeito como homem, como mulher, como ser humano, mas não necessariamente eu preciso gostar de você. Eu preciso respeitar você. Porque eu gosto daquilo que agrada a Deus. Se a sua vida não agrada a Deus, isso não tem que gostar disso. Eu posso respeitar. Respeito práticas. Porque a pessoa tem o direito até de querer ir para o inferno, o direito que ela tem. Eu tenho que respeitar o direito que ela tem. Não me agrada a ideia dela ir para o inferno, mas eu respeito. Entendeu? Existem pessoas que vivem na imoralidade. Não me agrada uma pessoa viver na imoralidade, mas é uma prática que ela quer ter, eu respeito. Não me agrada. Entende o que o pastor está falando? Nós precisamos respeitar as pessoas e as decisões das pessoas, embora isso não me agrade. Isso é verdade. Você gosta de... Você concorda com isso? Não concordo. Eu respeito a tua posição, mas não concordo. Nós precisamos viver a verdade. Então, é óbvio que eu e você temos que nos afastar de toda forma de mal, aprendendo o que agrada a Deus. Isto tem um custo, Isso tem um custo. Você agradar a Deus tem um custo. Você precisa negar a sua tendência natural, que nós, como seres humanos, tendemos para o mal, tendemos para o pecado. Então nós precisamos negar essa tendência natural e buscar a vontade de Deus, que é ser bondoso, verdadeiro, amigo, leal, e etc. Por aí vai. Você vê os frutos do Espírito registrados lá em Gálatas, capítulo 5. Então, fruto do Espírito: bondade, mansidão, fidelidade, bondade. E são práticas que agradam a Deus. Mas nem sempre essas práticas, elas são fáceis. Há um preço, há um custo. Viver a verdade, viver aquilo que agrada a Deus, muitas vezes eu tenho que sacrificar a minha própria vontade, Porque a minha vontade é pegar e esculhambar com uma pessoa. A minha vontade é torcer o pescoço daquela pessoa, mas eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que respeitá-la até ela falar mal de mim. Eu tenho que respeitar. Ela tem o direito de falar mal de mim, embora não seja aquilo. Agora, eu não posso concordar com essas coisas. Respeito, mas não concordo. Muito bem. Os versos 11 até o final, 11 a 14, diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-as à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, a conclusão aqui que Paulo está dando nesse texto, ele fala: olha, não pratiquem obras infrutíferas das trevas, ou seja, se afastem de tudo quanto é mal, traga sobre elas a luz, Você é filho da luz? A luz do Senhor está em você, tá? Então a sua vida vai trazer clareza, vai iluminar aquela situação. A mentira vai parecer mentira, a prostituição vai parecer prostituição, o engano vai parecer engano. Por quê? Porque a luz que há em você, fazendo o que é certo, vai mostrar que estas coisas são contrárias. Mas quando eu encubro a luz que em mim há, estas coisas não verdadeiras parecem verdadeiras, por causa da minha
minha omissão como luz no meio das trevas. Né? A luz que há em você mostra o quanto destruidor são as obras das trevas. Né? A luz que existe em nós, né, mostra a grande destruição que isso causa a um homem, a uma mulher, a um jovem, a uma criança, a uma família, a uma sociedade toda. A luz que em nós existe mostra isso, né? Mostra, né, a maldade, a ganância e por aí vai. E aí então o apóstolo levanta e desperta. Levantar significa ter movimento, fazer um esforço, desperta, ou seja, se ligue. E Cristo lança luz sobre você. Desperta, saia dessa prostração, desta inatividade, desta entrega. Desperta, né? Desperta, abra os olhos, olhe, observe o que Deus está fazendo. Abra a sua vida. E o Senhor vai jogar sobre você a luz que nele há, para que você entenda as coisas com mais clareza e profundidade. Né? Queridos, nós vivemos, nós vivíamos nas trevas, sem conhecimento e levados por pensamentos e práticas destruidoras. Né? Antes, nós vivíamos fazendo o que dava na cabeça, o que outros pediam, e íamos destruindo a nossa vida e as possibilidades das nossas vidas. Mas agora nós somos filhos de Deus, temos a luz de Cristo em nós e conseguimos ver o real significado das coisas. Nós sabemos o que uma mentira provoca, nós sabemos o que uma traição provoca, nós sabemos e vemos o que as obras das trevas causam, né? O que elas provocam. Assim que nós pratiquemos a bondade, a justiça e sejamos sempre verdadeiros. Isto agrada o coração de Deus. Então, que nós vivamos, como diz o apóstolo Paulo, pratiquem aquilo que agrada a Deus. Vivamos então, queridos, dessa forma, porque quando nós vivemos de maneira a agradar a Deus, nós estamos contribuindo para o meio onde nós vivemos. Nós estamos contribuindo para a nossa família, nós estamos contribuindo para a nossa sociedade como um todo, porque a prática do bem não é mal. A prática do bem gera boas obras, boas consequências, bons resultados. E assim, nós estamos agradando a Deus e ajudando o nosso próximo com a nossa vida. Que Deus te abençoe.